Volodymyr Zelensky foi aos Estados Unidos, encontrou-se com Joe Biden e discursou perante as duas câmaras do Congresso. Civis que restam em Bakhmut, na linha da frente dos combates na Ucrânia, sobrevivem com a ajuda humanitária. Num derradeiro ato de desafio, os jovens afegãos contestam em Cabul a decisão dos talibãs de banir acesso das mulheres às universidades. A Organização Mundial de Saúde pede mais transparência e cooperação à China para fazer face à maior vaga de Covid-19 desde o início da pandemia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um discurso histórico numa sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, numa viagem destinada a refutar as tentativas russas de mostrar que as relações entre Washington e Kiev estão a arrefecer. Zelensky explicou aos congressistas norte-americanos o que disse ser a situação real na Ucrânia. No ano passado, 70 mil pessoas viviam em Bakhmut. Nesta cidade, agora, apenas alguns civis permanecem. Cada centímetro daquela terra está ensopado em sangue, com armas a rugir a cada hora. As trincheiras no Donbass mudam de mãos várias vezes ao dia, num combate feroz, até mesmo em lutas corpo a corpo. Mas o Donbass ucraniano está de pé. Um discurso muito aplaudido até mesmo por alguns republicanos que não se têm entusiasmado com aquilo a que chamam um cheque em branco dos democratas para financiar a guerra contra a Rússia. Anteriormente, o presidente Zelensky tinha sido recebido na Casa Branca por Joe Biden, onde expressou a sua gratidão pelo apoio do governo e do povo americano e garantiu um novo apoio de Washington de milhares de milhões de dólares e a promessa de ajuda à Ucrânia a persuadir uma paz justa. Parte do mais recente pacote de ajuda dos Estados Unidos é a muito esperada bateria de mísseis Patriot, o mais avançado sistema de mísseis terra-ar que o Ocidente disponibiliza à Ucrânia. A Rússia avisou anteriormente que isto assinalava uma escalada no conflito com a intensificação dos ataques em território ucraniano. Antes de partir para Washington, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma visita arriscada às tropas da linha da frente em Bakhmut, onde ambos os lados sofreram pesadas perdas nos últimos 2 meses. A cidade, que era conhecida pelas vinhas e pelas minas de sal, tem sido destruída pelos constantes bombardeamentos russos. A vida em Bakhmut é uma luta constante. Os habitantes que restam vivem o melhor que podem e contam com pontos de ajuda humanitária onde podem aquecer-se, tomar uma chávena de chá e recarregar os telemóveis. Denis, um antigo trabalhador ferroviário, conta. Estamos a aguentar-nos, a sobreviver. Eles estão a disparar de ambos os lados. Não temos gás, nem água. Estamos a receber alguma ajuda humanitária. Não há trabalho estável, só tem algum trabalho pontual, como arranjar janelas partidas. Mas estamos a aguentar-nos. Não queremos deixar a nossa cidade, porque esta é a nossa terra. Bakhmut tem sido um dos principais focos da campanha russa. Moscovo mobilizou enormes recursos para a região. A Rússia vê aqui a abertura do caminho para Sloviansk e Kramatorsk, as cidades mais importantes da região do Donbass que pretende anexar. Mais prontidão de combate, armas mais modernas e um orçamento ilimitado para a guerra na Ucrânia. Vladimir Putin quer estar a postos para o que der e vier. O presidente russo manifestou-se numa altura em que navios de guerra russos participam em exercícios com a marinha chinesa. Também levantou a ponta do véu sobre o uso de mísseis hipersónicos pela marinha. A partir de janeiro, a fragata Almirante Gorshkov será equipada com o novo míssil hipersónico Zircon, que, repito, não tem equivalente em todo o mundo. Putin reuniu-se esta quarta-feira com os líderes militares, fez um balanço das atividades e definiu objetivos para o ano que vem. Mas a economia também o preocupa. Deixou claro durante o lançamento da exploração do campo de gás Kovykta, na Sibéria, que deverá aumentar exportações para a China. Um novo centro de produção de gás em Irkutsk aparece no mapa do país.
Estamos a pôr em marcha o único campo de gás condensado de Kovykta, o maior na Sibéria Oriental. As reservas recuperáveis são de 1,8 bilhões de metros cúbicos de gás. Para transportar o gás foi construído um gasoduto de 800 quilómetros. Poderá representar um novo fôlego para a Rússia. A sofrer o impacto das sanções europeias, Moscovo tem interesse em aumentar entregas para a China. Por toda a Europa, multiplicam-se as iniciativas face à crise energética. Na Bélgica, Grégoire Wallenborn participa na experiência Slow It, destinada a ver se é possível viver com um mínimo de conforto sem aquecimento central. A palavra de ordem é aquecer o corpo e não a casa. Há questões de hábito que são tanto fisiológicas como mentais. Isso significa que podemos suportar coisas que nunca tínhamos pensado ser possível. Mas é preciso fazê-lo gradualmente, cada qual a seu ritmo. Não há uma receita universal. Em Tonnerre, no centro de França, os métodos são mais convencionais. A autarquia decidiu distribuir edredões aos habitantes que se viram obrigados a reduzir o aquecimento para fazer face ao forte incremento dos preços das energias. Infelizmente, estou reformado e não tenho muito dinheiro. Um edredão ajuda-me, sobretudo à noite e face ao frio da manhã. Na Finlândia, um ringue de hóquei em patins às escuras é outra das imagens da crise energética. A equipa de hóquei de Oulu, localidade próxima do Círculo Polar Ártico, foi obrigada a deixar o conforto de um espaço coberto e passou a treinar num recinto exterior público para reduzir a fatura de eletricidade do clube. Qual é a realidade sanitária na China? Esta é a questão que quer ver respondida à Organização Mundial de Saúde, que pediu a Pequim mais transparência e cooperação face à maior vaga de contaminações de Covid-19 no país desde o início da pandemia. A OMS prevê que 800 milhões de chineses serão infectados com o coronavírus durante este inverno. A OMS está bastante preocupada com a evolução da situação na China face ao aumento nos relatos de formas severas da doença. Para poder fazer uma análise completa do risco da situação no terreno, a OMS precisa de informação mais detalhada sobre a severidade, as admissões nos hospitais e as exigências nos cuidados intensivos. Pequim, que abandonou recentemente a controvérsia política de tolerância zero face à Covid, é criticada por minimizar nomeadamente o número de vítimas mortais, mas as autoridades chinesas defendem a política oficial. Estamos a adaptar as medidas de resposta à Covid aos novos desenvolvimentos da epidemia para coordenar melhor a resposta e desenvolvimento socioeconómico. A campanha de vacinação de reforço está a avançar de forma ordeira e os medicamentos e testes respondem de forma geral à procura. As vendas de medicamentos para a febre e dores de cabeça aumentaram exponencialmente na China. Em cidades como Wuhan, onde começou a pandemia, mais de 3 milhões de invólucros de ibuprofeno estão a ser distribuídos diariamente em farmácias e centros de saúde. Um derradeiro ato de contestação. Junto à Universidade de Cabul, vários estudantes afegãs protestaram esta quarta-feira contra a decisão do regime talibã de banir o acesso das mulheres ao ensino universitário. As jovens afegãs já tinham sido antes impedidas de aceder ao ensino secundário e a maioria dos empregos foi vedada ao sexo feminino. O foco dos talibãs está agora na supressão do papel das mulheres. Não querem que as mulheres tenham um papel no desenvolvimento do país, nem que trabalhem ao lado dos homens. Querem apenas que as mulheres fiquem em casa e deem à luz. Não querem mais nada delas. Longe estão as promessas de um regime mais moderado, com respeito pelos direitos das mulheres e igualdade no acesso à educação. A ONU sublinha o impacto devastador desta nova interdição, que vem também isolar ainda mais os talibãs na cena internacional.